Olá, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no que literalmente a palavra dízimo significa 10ª parte. Nós vemos que os judeus davam a 10ª parte de todos os seus rendimentos e levava para a casa de Deus, seja em dinheiro, seja em frutos. Bendito é o nome santo do Senhor. Nós vemos que existem várias palavras para falar sobre o dízimo. E nós vemos que lá em Gênesis, capítulo 14, versículo 20, uma delas significa Maazé. E nós vemos, meus irmãos, na Bíblia, algumas vezes a palavra dízimo também é zera, que significa semente, grãos. E é isso que nós precisamos entender concernente à palavra dízimo. Nós vemos também que no grego, a palavra dízimos, ela tem sua tradução, significa 1/10. Por isso entregamos a 10ª parte dos rendimentos na casa do Senhor. Isso significa 10%. Nos tempos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento, as pessoas viviam praticamente de agricultura. E nós vemos que naquela época as transações eram feitas por trocas de produtos. Por exemplo, você tinha algo que me interessava e eu tinha algo que você interessava. Também aí as pessoas trocavam os produtos e era basicamente assim as transações da época, em base de trocas. Por isso os dízimos eram dados em produtos agrícolas, como ovelhas, farinha, arroz, feijão, milho, azeite e outros, como está registrado em Crônicas, capítulo 31, versículo 5. Em geral, quem não podia transportar os produtos para o templo, porque muitos moravam longe, uns moravam no sul, outros moravam no norte, outros moravam no leste, oeste, e às vezes eram muitos quilômetros, 100, 500, 300, 600 e assim sucessivamente. Então eles achavam melhor vender o produto e levar, enviado por alguém, o dinheiro entregava aos levitas e aos sacerdotes. O dízimo nós vemos que era e servia para agradecermos, era para sustentar os sacerdotes e os levitas. E quem eram os levitas? Filhos de Jacó. Porque nós sabemos na história que todos os 11, com exceção de Levi, herdaram, eles plantaram, eles criaram. Deus falou para Moisés que a tribo de Levi, eles não iam receber herança, mas sim, a herança deles era o próprio Deus. Sendo assim, eles foram separados para dentro dos filhos de Arão, nascer sacerdotes, e os demais da tribo iam trabalhar e cuidar da casa de Deus. Então nós vemos que os levitas que não receberam, coisa interessante aqui, aparece a palavra dízimo pela primeira vez nas Escrituras. E nós vemos que Abraão, biblicamente falando,
foi o primeiro dizimista e o segundo foi o seu neto, que chamava-se Jacó. Nós vemos, meus irmãos, que os antidizimistas, eles afirmam que o dízimo não é da dispensação cristã, e sim da lei. Entretanto, aqui, conforme nós vemos, o dízimo aparece há cerca de 430 anos antes do pacto da lei, e sem qualquer exigência ou mandamento da parte do Senhor. Isso é simplesmente maravilhoso. Nós vemos, meus amados, o dízimo nasceu na espontaneidade e voluntariedade do coração liberal e piedoso de Abraão, provavelmente precedido pelo sacerdote. O dízimo apareceu na história do povo de Deus, tanto antes da lei. Certamente não é criação da lei, e muito menos a sua exclusividade, mas sim, o primeiro dizimista foi o nosso pai Abraão. Agora nós observamos uma coisa. Abraão é o nosso pai na fé. O capítulo 4 de Epístola aos Romanos faz esta afirmação e revela com clareza inconfundível a nossa afinidade espiritual com o antigo patriarca hebreu. O verso 16 desse capítulo 4 conta a seguinte: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme toda prosperidade, não somente a qual é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Nós lemos também em Gálatas capítulo 3, versículo 9, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele diz assim: sabeis que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé o gentio, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Não padece dúvida, os crentes de todo o mundo são filhos do crente Abraão. Abraão pagou o dízimo, nós temos dele esta herança de bênção, além da herança da fé. E note-se bem, Abraão pagou o dízimo quando estava na incircuncisão, isto é, quando ainda era gentio. Portanto, o dízimo nada tem a ver com a lei, no tocante à sua origem, pois surgiu muito antes da lei. Abraão tornou-se dizimista voluntariamente e por amor. E Deus provou o seu método de contribuição e lhe concedeu bênção compensadora por meio do Melquisedeque, o grande sacerdote. Abraão se prende diretamente à dispensação da graça. A Bíblia diz que o Evangelho foi pregado primeiramente a ele. Jesus disse categoricamente: Abraão, vosso pai, exultou por mim. Lá em Mateus, capítulo 23, o versículo 23, nós encontramos o parecer de Jesus. Em toda questão doutrinária ou teológica, Jesus é a autoridade máxima. E a sua palavra dá ordem decisiva.
o seu parecer a respeito de qualquer controvérsias religiosa é a última palavra sobre o assunto. Pois bem, vejamos o que ele diz sobre o dízimo. No capítulo 23, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois dizimais a hortelã, e o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juiz e a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Duas coisas importantes destaca nesse texto. A primeira é a declaração de Jesus, afirmando que a fé, a misericórdia e o juízo também prevalece a lei, pertence à lei. Ele diz precisamente isto: vós dizimais a hortelã, e o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juiz e a misericórdia da fé. Parece incrível que o Senhor Jesus fizesse esta afirmação, dizer que o juiz é especialmente a misericórdia e a fé constitui a mesma importância da lei. É tão admirável que só o Mestre Divino poderia fazê-lo, mas o Senhor quem fala, cale-se diante de toda a terra. Agora perguntamos, qual é o crente evangélico no mundo inteiro que recusa receber essas três preciosidades: o juiz, a misericórdia e a fé? Pelo fato que haver pertencido à lei, nenhum certamente. Aliás, sem fé já não existe o cristão. A misericórdia também faz da crença do cristianismo. Tudo isso nós cremos e pregamos porque, apesar de haver pertencido à lei, faz parte da essência do Evangelho. Logo, não se pode contrariar o dízimo pelo fato de ter pertencido à lei. O dízimo, portanto, meus prezados, eu sou dizimista porque o dízimo é santo. Eu sou dizimista porque quero ser participante das bênçãos de Deus. Eu sou dizimista porque amo a obra de Deus na face da terra. Que não concorda, que não aceita que o dízimo da nossa era, ela não é cristã. E eles fazem as suas objeções. Mas eu quero dizer para você, Jesus estava se dirigindo aos fariseus hipócritas. Ele não se referia aos discípulos, ou seja, aos crentes da nova aliança. Isto é verdade. Entretanto, os que ele lhe recomendou que fizesse, todos os crentes aceitaram e praticaram a fé, a misericórdia. Eu sou dizimista porque tudo vem das mãos de Deus. Eu sou dizimista porque para cada lei Deus promete a recompensa. Eu sou dizimista porque receberei de Deus. Eu sou dizimista porque Deus diz fazer. Eu sou dizimista porque o dízimo é santo. Sou dizimista porque quero ser participante das bênçãos de Deus. Sou dizimista porque amo a obra de Deus na face da terra. Sou dizimista porque Deus é dono. E finalizando as minhas palavras, quero deixar 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 7. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribui segundo propõe no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá
alegria.